Olá, sejam bem-vindos ao Premier Race. Retomando aqui as nossas gravações no estúdio da Swain TV, agradecendo sempre, primeiramente, ao Palheta Filmes, nosso diretor que está aqui conosco, agradecer a Trópico Design pelas suas artes aqui no nosso espaço, ao Vitor Ladeira, a Swain pelo esse espaço maravilhoso aqui da nossa produtora. Gente, dentro do automobilismo, ali no dia a dia do box ali, né, que a gente passa, a gente encontra várias carinhas conhecidas ali que todo final de semana, toda corrida tá ali presente, a gente não conhece, não sabe quem é. E só que a gente vê lá na televisão os feitos da pessoa. Você não tem noção dos fenômenos que a gente tem dentro do autódromo, tá? E a gente tá aqui hoje com o Lucas Freitas. Lucas, obrigada por ter vindo, tá participando aqui conosco. E que sensacional assistir suas corridas, viu? Obrigada. Obrigado, Ju, obrigado, né, pelo convite. É muito gratificante estar aqui no seu podcast. Bom, né, é o que você falou, praticamente todo fim de semana eu estou na pista, então a gente acaba sempre encontrando alguém por lá. E eu, né, acabo fazendo a parte de piloto, fazendo um pouco a parte ali de chefe de equipe junto com meu pai, né, com as equipes, né, então trabalho como coach, então cada hora a gente está num autódromo e a gente acaba sempre se encontrando, né, porque a gente vai por um campeonato, a Inter também tá lá, a gente vai pro outro também tá lá, então é muito E, bacana isso. e eu não sei, gente, ele tem 22 anos, né? Acabei de saber que ele é um bebê aqui, 22 anos. Ele, num final de semana, ele é coach, num final de semana, tá? Ele é coach, ele é campeão de duas categorias no mesmo final de semana, no mesmo dia, ele sai de um carro, entra no outro e ganha nas duas categorias. Você tem noção do que eu tô falando? E disputando com pilotos de alto garbo, de ótimo ali, gente já renomada, né? Profissionais, assim. Você já parou para pensar o que que acontece com você ali naquele momento? É um empírico? Isso já vem da genética? Já vem aí do Sandro? Como que é isso? Acho que assim, vem muito do meu pai, porque ele que abriu as portas assim para tudo, para mim. É, né, quando eu comecei a correr de kart, tinha 5 anos, né, a primeira vez que eu andei de kart. Então, foi desde muito criança que eu já tive essa paixão por automobilismo. E tá lá no fim de semana, né, podendo correr, podendo trabalhar também com o que eu gosto. Eu gosto muito de fazer a parte de coach, porque você pega um cara assim que, meu, tá andando a primeira vez da vida, às vezes num carro de corrida, no autódromo, e você vê a evolução, né, dele e você podendo ajudar isso daí é muito gratificante. Então eu tento separar meu fim de semana ali em várias partes, né? Uma correndo numa categoria, outra correndo na outra e também trabalhando. Esse fim de semana a gente conseguiu correr duas categorias, assim como foi na etapa passada. Mas nesse fim de semana, assim, tudo que era para dar certo deu Foi certo. sensacional. Foi muito top. E o piloto que você estava coordenando como coach também foi legal? Na verdade, assim, eu tenho 3 pilotos na 1600, que é outra categoria. E tenho 3 pilotos também na Mercedes, né? É, um, um, um dos meus pilotos na 1600 ele ganhou na geral, ganhou na geral na primeira corrida e segundo, também na segunda. Outro piloto pegou pódio nas duas corridas e o outro pegou o pódio na que ele terminou na primeira e ele acabou quebrando. Então, meus pilotos também foram super bem. A gente vem fazendo um trabalho intenso, né, com os três. O João Pedro, né, que já está há um tempo já na categoria. Foi campeão ano passado comigo, foi meu primeiro ano. Ele foi meu primeiro cara que, assim, acreditou no meu trabalho, né? Ele, né, tinha parado de correr, conversei com ele. Ele falou, meu, por que você não me ajuda, né? Falei, tá bom, vamos se ajudar. E aí, nesse primeiro ano, né, que eu comecei a trabalhar, foi o João Pedro e foi o Daniel. Foram os dois que eu comecei fazendo. Os dois eram da mesma equipe, então ficava mais tranquilo ali para eu fazer. E os dois foram campeão das suas categorias nesse primeiro ano. E na Copa SPA também eu fiz um Gustavo Palermo, que foi campeão também ano passado. Então, ano passado a gente saiu com 100% de aproveitamento, Nossa. com os 3 pilotos que a gente tinha. Eu acabo conhecendo muito do carro, né? Porque eu vivo o dia a dia ali, né? Do 1600. Tenho, né? Meu pai, ele é dono de equipe, Tudo então começou a partir daí, né? O tudo seu começou a pai partir dali. nasceu já no automobilismo. Nasci no automobilismo. Então eu acabo vivendo muitas coisas ali que acabo pegando um conhecimento ou outro, que às vezes o cara que só corre é difícil de entender um acerto de carro, algum problema que ele vem enfrentando, alguma coisa às vezes que ele nem consegue enxergar, né? O cara tá correndo ali, o carro tá bom,
Mas às vezes eu consigo enxergar alguma coisa, né, por ter essa vivência diferente dele. Dou uma E você opinião. acha que isso não é importante? Eu sempre falo isso, mas você não acha que é importante também o piloto, não pensar só em si, ele também pensar no equipamento, ele também entender como é o funcionamento do equipamento, né? É, porque assim, ó, quando você entende do funcionamento, facilita muito, porque cada coisa que acontece você entende por que está acontecendo, né? Acerto de carro, né? A galera fala que hoje a principal dificuldade é acertar o carro, né? Principalmente na Mercedes, que é um carro novo. É, Você só começa a saber acertando o carro se você mexer no carro, né? Às vezes o cara, sai para um treino, o carro tá legal. O cara virou, sei lá, um tempo razoável, não foi o mais rápido, mas foi um tempo razoável, o carro tá legal. Sempre tem alguma coisa para melhorar assim no carro, eu acabo pensando nisso. E você ter o conhecimento, né, do que mexer, de como o carro se comporta trabalhando em determinada situação, isso tudo influencia, né? Saber sobre a mecânica, né? Saber o que cada. Não precisa saber tudo, mas ter uma boa visão assim do negócio para quando se der algum problema você saber o que está acontecendo. E às vezes pode acabar te prejudicando ou até, né, você entendendo o que aconteceu. Vou te dar um exemplo, né? Você deve passar por isso com seus pilotos, né? A gente sempre fala pro piloto, ó, olha a temperatura, olha se acendeu alguma luz e tudo mais, né? Então, se o piloto entende por que acende a luz, né? Por que a temperatura aumenta, por que a temperatura baixa? Se o cara entender isso, ele pode ganhar uma corrida ou às vezes pode abandonar uma corrida porque ele não sabe o que está acontecendo com o carro, sendo que poderia, assim, talvez ter disputado. Então, saber tudo isso daí, eu acho que influencia muito nos resultados de pista, né? Isso agrega bastante, saber. E qual que assim, né, eu vi que você foi na Fórmula Evolution primeiro, Isso, ganhou, gente, primeiro lugar, tá, pódio, 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes no final de semana. Depois você foi para o A45 Sports da Mercedes. Você saiu de um monoposto, que é um tipo de pilotagem em traçado diferente, Sim. para ir para um turismo, que também é um carro novo, com uma tecnologia nova, né? Uma categoria nascendo. Como que é isso na sua cabeça, né? Porque tem gente que tem essa dificuldade de mudar de formato de Se carro, adaptar, né? né? E na outra corrida você também ganhou. Como que foi essa mudança? Assim, né? É fácil para você? É só instalar assim, tô num turismo e pronto? Na verdade, sim, ó, quando eu entro no carro, eu costumo dizer assim que eu visto o carro, né? Eu entrei, eu consigo ter essa adaptação rápida. Eu acho que veio muito disso, né? Quando, 16, 17 anos, eu trabalhava lá no Cartódromo de Interlagos como equalizador dos kart indoor, né? E assim, você pegava um kart de um jeito, um kart que fazia curva sozinho, você soltava o volante, o kart tinha tanta batida que o kart fazia a curva sozinho. E tinha kart que puxava para um lado, puxava para o outro, não freava, não acelerava. Então, assim, a gente tinha que fazer um trabalho de equalização, de deixar todos iguais. Então, você tinha que adaptar ao kart o mais rápido possível. Era uma volta só que você tinha ali para virar o tempo médio ali, que tinha que virar. Então, você tinha que se adaptar muito rápido. Então, eu acho que essa adaptação, né, de conseguir andar em duas categorias e se adaptar ao carro veio muito disso, com esse aprendizado. Quando eu vi os horários, né, na hora que lançaram os horários, né, eu vi que tinha várias, uma seguida da outra. Eu falei, meu Deus do céu, será que vai? Era nem tomar água direito. Nem tomar água, porque eu saio de uma categoria, por exemplo, no domingo, teve Fórmula 1600, onde eu Era trabalhei útil. como coach. Aí Logo em fica no seguida, rádio, né? ficou no rádio. Logo em seguida foi a Fórmula Evo, que eu tive que pular pro carro. Então, ou seja, terminou ali a corrida, já tive que largar tudo o rádio, todas as coisas, pular no carro para não Deu sair antes da parabéns hora pro fechar. piloto. Rapidinho ali, falo, meu, depois a gente se fala. Pulei pro Evo. No Evo a gente estava, né, com uma vantagem muito boa, porque a gente acertou Que muito. vantagem, né? Foi muito bom. Assim, a gente trabalhou bastante. O carro já estava muito bom na última etapa, né? Que de Interlagos a gente ganhou também as duas corridas. Mas eu senti ainda, é o que eu falei para você, né? Eu senti ainda que dava um pouquinho mais para melhorar. E a gente acabou optando por um caminho, mexer bastante no carro por um caminho que na minha cabeça ia dar certo. E melhorou muito. Tanto que a gente conseguiu bater o recorde da pista no quali. Qual foi o recorde? Foi 1:42.0, Ó, que assim, nunca foi virado isso em fórmula com pneu semi-slick. semi-slick. O recorde, se eu não me engano, da 1600 é 42, mas é um pouquinho mais alto, então o do Evo acabou abaixando um pouco. Também pelo carro ser um pouco mais evoluído e tudo mais.
digo assim, com mais tecnologia, E né. você já tinha andado com o Evo lá no Velocitar? Já tinha andado, a gente tinha andado uma etapa passada, eu tinha ganhado a primeira corrida e chegado em terceiro na segunda, então eu tinha mais ou menos uma ideia, assim, de como o carro estava, para o que a gente podia mexer para poder melhorar. E, meu, deu super certo, assim, a gente, conseguiu ganhar as 2 corridas ali com uma certa vantagem muito boa, porque, meu, o carro estava assim, o que eu queria que ele chegasse num ponto, conseguimos trabalhar, né, até um agradecimento pelo meu pai, né, que trabalhou a equipe nossa Sun Race, meu pai, o Mike e o Márcio, que são os que mais estão envolvidos ali, e também a Art Racing, que é uma equipe que eu corria no passado de Fórmula 1600, com o Moreira e o Nicolas, que é o filho dele, o Dinho também ajuda bastante. Eles também estão entrando na Evo, como Sim, eles são piloto. fabulosos. Eles eram Exatamente. meus vizinhos Ah, lá em Croácia. você ficava ali na frente, né. Então o Moreira, né, ele entende muito de chão de carro, né. Então a gente começou a trabalhar no e eu e o Moreira a gente se conversa, porque a gente tem muito muito tempo de equipe junto, né. Quando ele criou a equipe dele, eu entrei junto com ele, onde a gente foi terceiro no campeonato no primeiro ano e campeão ano passado no segundo ano. Então eu sei a forma dele trabalhar, que ele curte trabalhar e ele sabe a minha. Então deu super certo ele poder ajudar nisso daí, ele, sim, foi um cara que eu admiro muito, porque ele tem muito conhecimento, né, era um cara que hoje, né, com certeza conseguiria trabalhar na Fórmula 1, por exemplo. Sim. Porque, meu, você vê o conhecimento dele que ele tem com ele só pede que eu esclareça o que eu estou sentindo no carro, mesmo que seja a mínima informação possível. Ele fala assim: "Meu, me fala o que está acontecendo que eu tento Ele trabalhar". consegue transformar E aí ele consegue passar aquilo exatamente que eu sinto. Era um negócio até engraçado na 1600 quando a gente correu, ele era muito ansioso, né. E assim, a gente saía para o primeiro treino, assim, a primeira volta, nem tinha aberto a volta, assim, ele já perguntava no rádio: "E aí, como é que tá o carro, né?". Aí eu falava para ele: "Moreira, eu calma, tô saindo do box ainda, né, não sei ainda, não deu para sentir o carro". E a gente sempre trabalhou muito bem em cima disso. Então ele ajudou, ele pôde ajudar na Evo, que deu super certo. Ainda acho que tem algumas coisinhas que dá para afinar e a gente vai buscar afinar isso daí, porque eu sei que a vantagem é boa, mas com certeza o pessoal vai trabalhar bastante também para melhorar, então o que a gente puder estar sempre um passo à frente vai ser é muito uma bom. categoria nova também, né, então Exatamente. tem muito ainda que Evoluir. melhorar, assim. Quando você vê antigamente a 1600, meu, virava 59, 58 em Interlagos. Hoje já vira 53, 54. Então você vê a evolução, né, que os carros vão tendo, sempre vai descobrindo uma coisinha. Uma equipe descobriu, eles começam a andar mais à frente. A outra equipe descobriu outro negócio, começa, pode ver, é sempre assim. E aí está acontecendo muito isso, né? Teve a época do Heitor, que ele, né, desenvolveu o carro dele muito bem. Aí o Thomas veio com o André, também começou a vir muito bem. Agora a gente está muito bem, e uma hora o Thomas vai estar bem de novo, o Heitor vai estar bem de novo, o Lélio agora chegando também, então vai ser cada hora alguém ali que vai. É igual na Fórmula 1, né? Você vê a Red Bull, foi a época da Red Bull, a época da Mercedes, agora está sendo das McLaren, então sempre acaba descobrindo uma coisinha que ajuda. E essa parte de negócio, né, porque hoje você vive no automobilismo, vive de desse sobre as 4 rodas. Como que funciona na sua carreira hoje você como piloto? É através de lei de incentivo, de patrocínio? Como que é eh, essa parte de negócios para você? Bom, eh, né, a minha principal patrocinadora hoje é a Action, né, que eu tenho mais 2 patrocinadores que é o Dogão e a Voando Já, mas a Action é o principal patrocinador. A gente começou esse patrocínio, na verdade, desde a época que eu comecei a andar de carro, não de kart. Eu fiz minha primeira corrida de carro, eh, meu pai, ele ajudou muito, né, só que ele falou: "Meu, não consigo, não dá para bancar, vamos tentar ir atrás de algum patrocinador". E aí a gente conseguiu, né, conversou com a Action, né, então desde a minha segunda corrida, lá em 2020, eles estão comigo. E assim, a relação que a gente teve, né, minha tia conhecia o dono, né, que é o Cabral, hoje é o Felipe, e ela conversou com ele e a gente apresentou as propostas, né, para eles, voltando sempre pensando na parceria, né, porque eu costumo dizer que o patrocínio, na verdade, não é um incentivo só de um lado, né, só da empresa. É um incentivo mútuo, né, tanto o piloto tenta agregar para a empresa, né, ele vira um funcionário da empresa, eu curto pensar dessa forma,
e a empresa, né, acaba ajudando o piloto. Então a gente sempre teve essa relação de eu tentar agregar o máximo para ele, né, entender o que a empresa faz e assim tentar agregar para eles, que consequentemente eles ajudam a gente, né, nas parcerias, né, com os carros de corrida. E aí eu comecei com a Action. Na Action não foi através da lei de incentivo, porque ainda não tinha o projeto aprovado. Meu projeto saiu ano passado, já aprovado, tudo certinho. Estou atrás, né, de captação de patrocínio para continuar a temporada na Mercedes. Né, na Mercedes, né, a gente estava lá correndo como um piloto substituto, né, o piloto que é o dono do carro, Cadu Fonseca, que é filho do Betão. Ele não pôde comparecer nessas 2 últimas corridas e ele falou, você pode ir lá correr para mim? Eu falei, pô, né, vou ter que, esse difícil, eu vou pensar. Eu falei para ele, vou pensar. Mas não, aceitei na hora, fiquei super feliz que ele me chamou, né? Assim, o Betão, que é um cara muito conhecido, né? Falar, pô, tem o Lucas lá que ele ter pensado em mim, né? E cedido essa oportunidade foi muito especial para mim. Então, a gente está tentando captar esses patrocínios para continuar a temporada, porque a gente tem um carro nosso e conseguiu fazer a temporada tranquila. Então, você também já está inscrito na lei de incentivo, já está aprovado. Então, quem quiser aí participar, quem quiser estar com o seu logo, com a sua marca no pódio, tá? Porque a gente não está falando de marca em qualquer lugar, é a marca no pódio. Eu tenho certeza que o Lucas vai levar essa marca para o pódio. Entre em contato no seu Instagram, como que funciona? No meu Instagram é lucasfreitas.s.11. Pode entrar em contato comigo. A gente também tem uma equipe de assessoria de imprensa, né, que cuida dessa parte também. Mas a gente conversa ali para poder fazer isso daí. Né, a lei do incentivo hoje é muito boa porque é meio que uma parceria de graça, vamos dizer assim, porque é um dinheiro ali que seria destinado ao imposto que você pode converter para o esporte. Então, basicamente, é um dinheiro ali que você já ia acabar gastando e você direcionar para o esporte, e isso ajuda muito. Fora que o automobilismo, a credibilidade de estar na plataforma, né, de negócio de automobilismo é fantástico, porque Exatamente, network, as pessoas que estão ali, a ambiência exatamente. do dia ali, do final de semana é sensacional. Você tem, né, todo tipo de público lá, né? Você tem o cara que está sendo convidado, do convidado para poder estar lá junto, e você tem o cara que é dono de uma Uma multinacional. multinacional. Então você poder atingir, né, todo esse público, né? Tanto, tem uma empresa que eu sou destinada ao público de classe média ou de classe alta. Então a gente tem todos esses meios assim que no automobilismo, eu estava lendo até sobre isso, é um dos esportes que mais cresceram em 2024 e também provavelmente vai ser de 2025. Acho que a era da Fórmula 1 acabou, né, expandindo um pouco, né, isso daí, e acabou pingando para várias pessoas que começaram a enxergar o esporte não só como o esporte em si, uma brincadeira que nem falavam, né? 20 milionários lá correndo em circuito. Hoje não é só isso, né? Hoje a gente vê o esporte como um negócio, né? Por exemplo, o Campeonato Paulista. Se você vê o Campeonato Paulista 5 anos atrás, não tem nada a ver com o O que é que é hoje. hoje? Sim. Né, você vê hoje as empresas enxergam o Campeonato Paulista não como um dia de corrida, como um dia de negócio. As empresas vão lá para fazer negócio, não. A corrida está ali, Ativação, sim. exatamente, fazer ativação. A corrida vai ter, vamos chamar o pessoal para reunir, mas o principal intuito lá é fazer negócio. Então você está nesse meio, né, com um monte de empresa, né, você sendo vista, né, o pessoal conhecendo sobre a empresa, eu acho que é muito, muito bom. E é isso que a gente tenta buscar, né, para as empresas. Não só o logo no carro, o logo no pódio, o que seja. Eu também tento trabalhar de outras formas, né, porque eu sei que isso não vai pagar a conta. Então eu tento, pô, o que que eu vou? Depende, viu? Porque, vamos lá, quantas etapas tem? Tem 8 etapas, não é? da Mercedes são 9, da Evo também são 9 etapas dos dois. Tá, vamos colocar aí 18 pódios. Tá, em 18 pódios, galera. Ajuda Fazer esse bastante. corre aí, quanto que vai faturar isso? Ainda, ainda mais que na corrida da Mercedes a gente tem, né, a transmissão televisiva, né, da Band Esportes. Então, né, aparecer ali eu acho que já gera muita coisa. Mas eu penso dessa forma, assim, de o pódio ajuda muito, mas eu acho que o principal trabalho também tem que ser feito por fora ali, não só. Porque, assim, é um final de semana de corrida por mês. Se eu deixar para trabalhar só naquele final de semana, eu acho que não vai conseguir ajudar tudo isso daí. E depende muito de resultado, né? Que nem eu posso vender pro cara um pódio e um dia se eu não chegar no pódio, o cara vai falar, e aí?
Sim, né? sim. Então, Nós estamos falando pela média, né? Vamos calcular a não, média sim, do sim, Lucas sim. Freire. Não, graças a Deus a média tá boa, né? Eu assim, sou um cara que no começo eu sempre escutava. Vi muitos pilotos passar ali pra equipe, pilotos que assim, primeira vez que tá andando, o cara não conseguia sair com o carro, você já deve também ter pego isso daí. E cara que, meu, profissional, que já andou fora, já correu em um monte de lugar. Então a gente tinha todo tipo de nível de piloto lá. E eu sempre fiquei observando, né? Eu aprendi vendo, na verdade, eu não aprendi fazendo, eu aprendi vendo. É, Todos esses pilotos que passaram sempre tinham uma diquinha. Putz, aqui em Interlagos eu faço S desse jeito, eu faço laranja desse jeito. E eu sempre fiquei observando, falei, meu, quando chegar o dia eu Quando vou, eu chegar a vou minha hora. fazer isso daí que o cara tá falando. E na primeira vez que eu andei assim, já foi muito bom, porque eu, o meu maior medo era tentar colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido na teoria. Eu falei, meu, será que eu vou conseguir fazer isso que o cara faz, né? Que o cara falava? E aí a gente teve um dia de treino. Meu início assim no automobilismo, acho que aconteceu meio de repente, porque meu pai demorou muito para entrar no Fórmula. Eu já tinha 17 para 18 anos e poderia já correr com 15, mas ele segurou. Até uma hora que não deu mais, né? Eu fiz os treinos normalmente de quinta-feira e a gente foi bem nos treinos. Minha meta era virar, na época, os 1.600 viravam em torno de 57 em Interlagos, né? 1,57, abaixo dos 2 minutos. Minha meta era virar abaixo dos 2 minutos. Falei, meu, tenho que virar uma vez na vida, pelo menos isso. Eu ficava com isso na cabeça. E logo no primeiro treino a gente virou 59,9. Foi assim, Primeiro, no primeiro treino. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Falei, pô, não nessa época já era semi-slick? Ou era slick? não era Era radial, radial. radial nessa época, era radial. Eu entrei no ano que eu entrei era o radial, eu entrei no finalzinho do ano, fiz duas, três Radial é o etapas. formato de pneu, tá? Isso. Formato do pneu, que é o pneu convencional de rua, né? Que a gente acaba dizendo. E aí nos treinos de quinta-feira a gente foi muito bem. Nos treinos de sexta, eu cheguei assim no autódromo, vai ser mais um fim de semana que eu assisti a corrida. E aí o Lélio, o Lelhão, né? Que é o pai do Lélio Assunção, falou, meu, você vai entrar no carro, aí você vai andar. Não, não, ele perguntou assim, por que você não tá no carro? Eu falei, não, Lelhão, só treinei ontem, não vou andar hoje, né? Aí ele falou, não, sua inscrição já tá paga, pode ir que você vai andar. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, você falou com meu pai? Ele falou, meu, que fala com seu pai, velho? Aí eu falei pra ele, meu, mas eu não tenho nada, não trouxe nada, não trouxe macacão, não trouxe nada. Aí ele pegou o Lélio, e que tinha um outro macacão, falou, ó, tá o macacão aqui, tá as coisas, não tem mais desculpa. Agora vai lá, senta no carro que vai sair pro treino. Eu não vi a hora que o Lélio falou pro meu pai isso daí. Eu só cheguei no meu pai já tava sabendo, já começou a se tremer na hora, né? Que ele falou, meu Deus, Imagina essa cena. já chegou, né? Chegou um momento que eu não que eu esperava, né? Mas que eu não queria que fosse agora de surpresa, assim. E aí a gente acabou saindo pro treino. E aí desde lá a gente começou a correr. Na segunda corrida veio a Action. Que, meu, desde do primeiro momento, assim, que eu conheci o pessoal de lá, já bateu aquela sinergia, né? E a gente tenta agregar o máximo, né? Voltando, né? Porque a gente estava falando do patrocínio, a gente tenta agregar o máximo para eles, né? Para eles se sentirem abraçados também, né? Porque não é, putz, o cara só tem a marca dele ali no carro, não é, tô ali, mas, né? Você não tem aquela envolvimento, né? Mas a gente sempre traz eles para o autódromo, sempre leva para assistir, vou lá na empresa para visitar eles, para sentir que assim a gente tá junto, não tô lá e vocês aqui, a gente se ajudando, né? E fora que está mobilizando, fazendo acontecer um esporte. Eu vejo do automobilismo aqui no Brasil como um diamante bruto, Uhum. né? Ele ainda precisa ser, ele está anos-luz atrás de muitos países aí. Sim, Então, acho que ter isso é fundamental acontecer. Eu acho que se todo mundo tivesse essa visão, né? Cada piloto tivesse esse cuidado, sim. né? Com o seu patrocinador, com o seu parceiro, e a gente já está bem melhor com isso. Uma coisa que também que eu sempre também sou bastante observadora, eles chegam com uma Ducato, aquilo? Uma Ducati, Eles chegam com uma Ducato, tem tudo que você possa imaginar lá dentro, tem. né? A gente leva a oficina, basicamente. Eles montam, tem todo um cuidado, cada pessoa fazendo uma coisa, um colocando internet, o outro colocando tal coisa,
tudo montadinho ali pro piloto chegar ali no dia, carro limpo, arrumado. É muito legal acompanhar esse cuidado que vocês têm, assim, tanto com o piloto, né, e quanto com o ambiente também, né? Porque quando você chega numa categoria, num lugar que você tá vendo que vai evoluir, você vai evoluir junto, né? A gente Exatamente. tá ali no box do lado, Sim, sim. eu acho isso muito, muito, muito legal, porque agrega muito valor para todo mundo que tá Sim, ali, né? sim. Então, é, 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 é é inspirador ver isso acontecer, assim, de te ver o seu pai ali com vocês sentados ali, conversando. Chega a acontecer alguma coisa com o piloto, eu tô vendo que você já tá indo lá conversar com ele. É muito, muito bacana. Assim, né? Eu ainda sou forasteira aprendiz, tem muito chão pela frente. Mas é muito bacana isso, né? Essa organização que vocês têm. Hoje vocês têm 10 carros, né? Temos 10 carros. Então, Contando o Evo e Fórmula 1600, 10 carros. então é muito bacana essa organização deles, gente. É muito legal. A gente tenta sempre tornar. Isso como equipe, né? Isso como Exatamente. é Sun Racing. A gente tenta sempre tornar um ambiente ali mais profissional possível, né? Para que o piloto também se sinta, né, à vontade no lugar ali que é de extremo nervosismo. Na hora que o cara senta ali, ele fica nervoso. Então você tem um ambiente ali para o cara pelo menos dar uma relaxada, conseguir sentar tranquilo, deitar numa cadeira para mentalizar o que ele vai fazer no fim de semana. Isso se torna mais profissional, se torna mais assim, é uma coisa que quando você chega no, eu já tive em algumas equipes que eu cheguei e não tinha, por exemplo, cadeira para sentar, por exemplo. E já tive equipe que, meu, tinha sofá, tinha ar-condicionado, tinha tudo. E aí você tá num ambiente, não dizendo que assim, precisa ter tudo isso, né? Ar-condicionado, sofá para você deitar. Mas assim, que se torne um lugar que a pessoa se sinta à vontade, né? E a gente tenta passar isso pro piloto. A gente monta toda a nossa estrutura. Eu falo, meu, a estrutura é imensa, mas a gente prefere fazer isso do que chegar lá, o piloto não tem alguma coisa para ele beber, uma água para ele tomar gelada, uma cadeira para ele sentar, algum lugar para ele descansar, para ele ter algum momento dele. E assim, eu pego muito das duas partes, né? Meu fim de semana normalmente começa na terça-feira já, né? Não começa no fim de semana de corridas, que é sexta, sábado e domingo. Na terça-feira, a gente já está começando a carregar as coisas, para quarta-feira já sair. Quinta-feira já tenho que chegar cedo Montagem, né? para deixar todas as coisas no jeito para os pilotos, para eles treinarem. Normalmente eu fico no autódromo aí, chego 7 horas da manhã, 6 horas da manhã no autódromo, eu vou sair 10 horas da noite, 11 horas da noite. Vou contar que eu gosto muito também de fazer isso. Não é um trabalho, mas Sim. não é ruim, mas é bem cansativo, né? Você pega um fim de semana de corrida, que você sai todo dia 11 horas da noite, meia-noite às vezes, para chegar no outro dia no autódromo, 5 e meia, 6 horas da manhã, acaba sendo um fim de semana muito cansativo. Mas eu penso assim, ó, meu, é um fim de semana no mês só que a gente tem de corrida, né? Vamos dizer assim, do Campeonato Paulista. Então vou aproveitar o máximo que tá aqui, porque só vai ter no outro mês. Então a E gente. ainda ganha corrida, ganha em duas categorias diferentes, né? Aí tá é, cansado. é, então, acaba se tornando cansativo, mas é muito gostoso, sabe? Porque assim, se aprende muito. Só de você estar lá no autódromo, você aprende muito, né? É o que eu falei, eu curto muito observar, né? Você vê uma equipe fazendo um negócio, você tenta trazer aquilo para a equipe, você vê um piloto fazendo alguma curva de um jeito diferente, você tenta, pô, vou tentar fazer dessa forma, vai que é algum caminho que o cara descobriu. Então você tá ali no autódromo já influencia muito no seu resultado. E assim, chegar desde a quarta-feira, né, dos treinos, a gente montar os boxes, deixar tudo certinho, para até no final do domingo, na hora da desmontagem, chegar para descarregar todos os carros também na oficina. É, Porque saiu do pós-corrida, não termina no autódromo. Tem que ir pro exatamente. galpão, desmontar tudo, Descarregar organizar as tudo. coisas. A parte mais tranquila, assim, é a hora que você descarrega no autódromo. Essa é a parte mais tranquila. Agora, no domingo, todo mundo cansado já de ter acordado cedo, saído tarde do autódromo, chegar, carregar tudo de novo E e ainda descarregar. viajando, né? Porque Viaja, você às tá em vezes viajando. autódromo que em outro lugar, né? Exatamente. Outra cidade. Então, isso tudo influencia. Que nem as viagens, normalmente, os pilotos vão tudo de avião, né? Quando é corrida fora, chega lá tudo certinho, tudo arrumadinho, chega com água, tudo certinho. A gente não, às vezes a gente vai de guincho, de van, assim, ó,
Porque o meu fim de semana começa como trabalhando ali na equipe. Aí a gente vira piloto e depois, para terminar o fim de Volta de semana, novo pra equipe. volta de novo com a equipe. Isso tudo eu acho que, assim, amadurece a pessoa, né? Porque você começa a ter mais valorização pelo trabalho que os mecânicos têm, né? Normalmente o cara chega na pista tá tudo arrumadinho, mas você não sabe todo o trabalho que o mecânico teve de deixar o carro pronto, deixar o carro limpo antes de chegar no autódromo. Chegando no autódromo, ele arrumar todas as coisas pro piloto. E às vezes o piloto sai reclamando, fala, pô, não tem isso, pô, não fez aquilo, pô, não, né? Mas não sabe Mal todo por sabe, né? trás dos bastidores. Você, né, sente muito isso, você sabe como é que é isso. De você dar o máximo de suporte possível pro piloto ali, para ele sair no mínimo contente, né? Às vezes ele não consegue alcançar o resultado dele em pista, mas ele se sente no lugar de família, né? Que ele tá próximo ali das pessoas. Então, acho que você fazer essa parte da equipe, né? Me amadureceu muito e entender como é que as coisas funcionam. Então, além disso tudo, temos aí, como que é as suas perspectivas para o futuro? Temos um futuro engenheiro, né? Tá se formando na parte de engenharia mecânica até ano que Também. vem, né? Ano que vem termina. Eu comecei fazendo na FEI, acabou não dando certo por conta das corridas, eu acabava faltando muito na faculdade, e aí a gente optou por uma faculdade um pouco mais perto de casa. Comecei a fazer a Unip, onde eu tô fazendo, vou me formar lá. Por que que eu escolhi a engenharia, né, mecânica? Eu acho que já tá meio óbvio, né, não tenho muita explicação, mas também por conta que, assim, é o que eu falei, você ter o conhecimento sobre o carro que está acontecendo te influencia muito. E hoje eu trabalho na Pilotec, né, que é um centro de treinamento de pilotagem. Um abraço, Delia. Deli, o Nico, todo mundo, o Luca, todo mundo que tá por lá. Eu trabalho como um engenheiro na Pilotec. Ainda não sou formado, né? Estou trabalhando, vamos dizer, como coach, mas é um trabalho de engenheiro, porque a gente no simulador, mas a gente desenvolve setup dos carros, né? É, Ali eu acabo pegando muito conhecimento da prática, né? Porque chega lá um piloto, putz, o carro tá dianteiro, o carro tá traseiro, o carro não faz curva, o carro não faz isso. E a gente mexer no carro para que fique. Cada piloto é de um jeito, né? Ali passa, sei lá, 10, 15 pilotos durante o dia, que cada um corre de alguma forma. E você acertar o carro para cada um é um trabalho muito. Eu gosto muito de fazer isso, esse trabalho de engenharia, né? De acertar o carro para o cara. Então, acredito que assim, eu tenho muita prática do negócio da engenharia e também agora aprendendo a teoria, eu acho que tem muito para seguir, assim, me ajudar muito. E como carreira, eu penso muito em, primeiro, né, meu objetivo principal é ser piloto profissional, viver como piloto, lógico, fazendo esses trabalhos junto. E aí eu estou fazendo a faculdade como, né, a gente sabe que ser piloto é muito difícil, depende de uma série de fatores. Eu estou fazendo faculdade para, pelo menos se a gente não estiver pilotando, a gente está ali junto, né, trabalhando para desenvolver o carro. É o que eu mais gosto de fazer, assim. Tem alguma categoria que você sonha em estar participando, que você pensa assim, que você dorme, nossa, eu queria estar nesse carro. Com certeza. Eu acho que hoje a Stock Car, né, com os novos carros, é uma categoria que eu tenho muito sonho de chegar. Hoje sim, né? Fórmula 1 acho que fica muito inviável, né? Já passou, acho que a hora, já tinha que estar bem para frente aí. Mas tenho muita vontade de correr fora, correr numa DTM, um carro de turismo, ou correr de Fórmula lá fora mesmo, seja em qualquer categoria. Acho que assim, esses dois objetivos, o Stock Car aqui no Brasil, fazendo a passagem pelas categorias Porsche, né? Correndo de Stock Light, NASCAR, Mercedes também e lá fora alguma categoria assim renomada, conhecida, representando o Brasil também. É o que eu mais almejo assim buscar. Então, gente, vocês que estão aí, que vão passear lá no autódromo, que vão passar nos boxes ali, viu o Sun Race, entra lá, conversa com o Lucas, dá um abraço nele, tira foto, marca ele, porque em breve a gente vai conhecer, ele vai estar nos holofotes aí do, Deus do quiser. meio, porque é muito pódio para uma pessoa só, né? Ele é muito egoísta, pódios não são todos dele. É, assim, um dia se ser bacana trazer seu pai aqui para contar a história Claro, também, porque eu claro. acredito que tem aí um pouquinho do Sandro, um pouquinho não, né? Tem muito Sim. envolvimento do Sandro nessa sua história. Parabéns pelo sua, assim, um menino, né, de 22 anos, já com essa mentalidade, já trabalhando tanto, tão focado,
e a gente já consegue ver o que você faz, né? Já tá chegando nos pódios, já tá com parceiro, já tá com a sua lei de incentivo montada, e com apenas 22 anos. Então, assim, eu acompanho o dia a dia, né? Eu vejo você lá montando a sua equipe quando a gente tá lá nas nossas corridas. E foi um prazer mesmo conhecer a sua história. E você aí que quer patrocinar o Lucas ou que quer ir lá conhecer a história dele, entra no Instagram, @lucasfreitas, S.11. eds.11. Conheça a história do Lucas, porque tem muita coisa que vai acontecer na carreira dele e a gente vai acompanhar isso de pertinho, né? Lucas, prazer mesmo estar com você aqui conosco. Até 4 de outubro, né? A gente vai estar lá no ECPA. 4 de outubro. Eu, pelo menos, vou estar lá com o Sim. ECPA, acredito que você Vou vai estar estar lá. também. Eu faço um piloto lá, eu faço coach com um piloto lá, o Caio Borges, que também é um menino que tá começando agora, ele é de Goiânia. Vou com certeza estar lá para poder ajudar ele. E agradecer você também, Ju, pelo convite. Muito gratificante estar aqui para mim também. É um prazer enorme, assim, falar sobre automobilismo, que é o que a gente mais gosta. E também conversar com quem gosta é muito, muito bacana, né? Pro pessoal, né, se puder me seguir aí no Instagram, eu sempre acabo postando dia a dia, né? Eu acho que o meu Instagram acaba se tornando legal porque eu tenho o dia a dia ali de chefe de equipe, estando ali na equipe, tem o dia de evento, por exemplo, a gente estava fazendo um evento ontem, de instrução de pilotagem, e também um pouco do piloto. Então, pegar essas 3 partes assim, é muito bacana de acompanhar. E eu tenho também o meu canal no YouTube, que eu posto algumas corridas minhas, algumas que a gente, assim, corridas muito legais de assistir, assim, que a gente vem passando, pessoal, corrida que a gente ganha, corrida que quebra, corrida que a gente ganha no campeonato, tem um monte de coisa lá que é bem bacana de acompanhar, também bastidores. E prazer enorme estar aqui. Espero estar aqui mais vezes. Vou trazer meu pai, vou falar com ele. Vai ser muito legal. Com certeza ele vai querer vir também, porque a minha história começou a partir da história dele, né? Com certeza ele tem praticamente toda a parte aí que fez eu entrar no esporte e fez eu gostar muito do esporte. Então, Qual que é o Instagram da categoria da equipe? Sam.race. Sam.race. Isso. Siga também Com S. com S. Tá. SAN.race. Race, né? RAC. A gente, lá no Instagram da equipe, a gente posta todas as vezes que a gente tem treino, né? Você, piloto que, né, Quer alugar um carro também? quer alugar um Consegue carro, alugar por ali? consegue alugar. Então pode entrar em contato com a gente, que a gente sempre acaba tendo treino. E temos Fórmula 1600, Fórmula Evo também para alugar, Fusca também, se o cara quiser correr num carro de turismo. Tem todos esses, pode entrar em contato que a gente conversa. Tá, joia. Obrigada. Obrigado. E nos vemos dia 4 de outubro nas pistas. 4 de outubro, estamos lá na Copa CPA e é isso aí. Olha, tem uma outra coisinha aqui, que é um que legal. mimo para você lembrar da gente e nos assistir. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Para todos você fazer banho de domingo e Com de certeza. nós. Olha que legal. Aí, ó. Obrigado, Will. Meu, eu sou, assim, se eu acordar e não tomar um café com leite ou um chocolate batido, eu não acordei. Né? Gente, antes de terminar o Instagram, gente, no box dele tem café, tem uma cafeteira lá, Passa lá, tem um passa lá. expresso, lá vai lá tomar um cafezinho. O nosso patrocinador, o Dogão, né, que ele sempre tá nas corridas, a gente monta ali um espacinho ali pro pessoal. Se você for lá também, tem um dogão lá pra gente comer, tem um cafezinho, você vai ser com certeza muito bem recebido lá por todo mundo. Tá, joia. Obrigadão, Lucas, Obrigado. e parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Até mais, gente. Tchau, tchau.